Capítulo 9. Alguns aspectos do fato. Conterrâneo. Formule alguma mensagem que, se fosse dirigida a você, lhe ofenderia profundamente. Por qual razão cada ser humano reage diferentemente diante da mesma mensagem? Por qual motivo uns manifestam ímpetos de agressão, enquanto outros, por sua vez, manifestam sentimentos de compaixão para com aquele que proferiu a frase? Isso acontece porque a frase é um ente e somos nós, seres humanos, que tomamos contato com ele. E cada um o analisa, sensibiliza-se e reage de acordo com o próprio senso. Tal situação se assemelha a uma fruta que, ao ser experimentada, entre parênteses, tomar contato, pelo indivíduo provoca uma opinião diferente quanto ao sabor. Se ao assimilarmos a mensagem nos sentirmos encolerizados, isso implica que a julgamos por meio de nossos conceitos, rotulamo-la de agressiva e então sentimos raiva. Assim, o fator desencadeante da raiva reside em nós próprios. Nós somos os causadores da raiva e não a pessoa que emitiu a frase. A ofensa não é inerente à mensagem. O nosso pensamento é que a sentencia como ofensiva. Analisemos a questão por uma outra perspectiva. Se a mensagem for dita a um estrangeiro que se expresse somente em outra língua, provavelmente ele manifestará indiferença em relação ao teor agressivo da mensagem, pelo motivo de não a entender. Talvez possa conjecturar o teor dessa, a partir de outras informações, como a entonação, a intensidade, a reação fisionômica e etc. Mas mesmo assim, ele continuará baseando-se em suposições. Tal aspecto indica que o insulto não se localiza no ente, entre parênteses, fato, nesse caso a frase, mas sim no íntimo do ser humano. Podemos entender melhor se examinarmos a mesma situação com um recém-nascido, em vez de um estrangeiro. O bebê permanecerá ainda mais transparente e sereno diante da mensagem do que o estrangeiro, vez que o recém-nascido ainda não dispõe de uma base de conceitos que lhe permita apreciar se o conceito da mensagem é ofensivo ou não. O bebê simplesmente a recebe, com incipiente juízo de valores, com poucas ideias preconcebidas. Isso consiste em uma questão interessante proveniente das reflexões formuladas ao se buscar a observação do fato como é. Pela ótica do fato, não é o que provém do meio externo o que nos provoca raiva, ou seja, não é nenhuma pessoa, frase ou qualquer tipo de acontecimento, entre parênteses, ente, mas sim o nosso íntimo que já está predisposto e, de acordo com nossos conceitos, julga-os e se enraivece. Em outras palavras, o culpado da raiva é sempre o próprio indivíduo. Analisemos outros aspectos. O desapego está intimamente ligado à capacidade do indivíduo de reconhecer os fatos, ou seja, de distinguir na situação em que se encontra o que é proveniente de suas concepções mentais e o que consiste de fato na própria situação, entre parênteses, independente de qualquer conceito. Posteriormente ao reconhecimento, advém o mais difícil, a interiorização efetiva de tal compreensão, para em seguida se exteriorizar por meio da própria vivência desapegada. Por exemplo, suponha que o fulano repentinamente perdeu todos os seus bens, casa, móveis, carro, etc. É extremamente difícil lidar com tal situação dramática. No entanto, observado pela ótica do fato, o fulano não é proprietário dos bens materiais, pois não existe proprietário. O fato é que qualquer objeto simplesmente é, e o restante consiste em pensamentos atribuídos e sustentados pelos humanos. Então, a partir da perspectiva do fato em si, o fulano foi afastado de bens que em essência nunca lhe pertenceram. Dessa maneira, na mesma proporção em que o fulano estiver amadurecido para reconhecer cada vez mais a realidade como é,
conservará uma serenidade diante dessa e de qualquer outra circunstância em sua vida. A humanidade detém exemplos de seres humanos que atingiram um tal grau de desapego, de despojamento, que nenhuma situação abalaria o mínimo de seus serenos estados de paz interior. Tais indivíduos são os pioneiros do vindouro cidadão comum de um planeta feliz.